Você já deve ter ouvido falar em arte orgânica, né? Pois é o que mais se tem em decoração, tudo o que você vê nas lojas hoje, quadros, almofadas, tudo arte orgânica. E eu, olhando, apreciando essa arte, pensei, eu posso fazer isso com Fast Pet e por um custo muito menor do que se vende aí nas lojas. Tentei, consegui, deu certo e eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, passo a passo. Eu vou explicar mais ou menos como eu fiz nesse quadro e depois vou fazer junto com vocês um outro quadro para ficar bem claro, para ficar bem elucidado. O legal é que não existe uma fórmula para fazer, você pode fazer como você quiser. Eu vou dizer para você como é que eu fiz e que quantas vezes você vai fazendo, você vai descobrindo maneiras mais fáceis, formas mais fáceis de fazer, e o que eu vou mostrar aqui pode até não ser a maneira mais fácil, tá? Então vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz uma busca de internet, fiz um print de tela, imprimi. Claro, você não vai conseguir imprimir um quadro do tamanho que você encontrou lá na internet. Eu aumentei esse aqui para um tamanho A4 e aqui eu coloquei 2 mesmo na página. E o que eu fiz? Utilizando o arquivo, vendo lá no computador, no seu celular, as cores, eu comparei com as cores que a gente tem disponível e escrevi aqui que cor que se aproximava mais da cor que eu estava vendo na tela. Então aqui eu escolhi um azul jeans, aqui eu escolhi um coral, enfim, um cinza lunar, um chocolate, um gelo, um cimento, um ocre, e daí deu aquele resultado que eu acabei de mostrar para vocês. Nessa outra proposta, que é o que eu vou desenvolver aqui com vocês, tem aqui, olha, umas meia-lua, como se fosse uma tigelinha mesmo, né? E aí o que eu fiz aqui? Eu peguei a tela normalmente ela vem com plástico protegendo a tela. E aí é legal porque em cima desse plástico você pode riscar, porque depois você vai remover e jogar fora. Então, em cima do plástico você risca um gabarito. Novamente, a gente não tem nenhum compromisso de reproduzir isso aqui exatamente como está. A gente está usando mesmo como referência, tá? Então, eu risquei aqui uma tigelinha, aqui eu risquei outra, e aqui o desenho. Nem ficou muito proporcional ao que está no papel, né? Se você vê o papel mais ou menos aqui vai dar metade, e o meu aqui já chegou lá em cima, quase que nos 3/4 do quadro, mas enfim, não tem problema, é só uma referência mesmo. E aí, eu peguei essa tigelinha aqui, fui lá no Canvas e encontrei essa forma aqui de meia-lua e cortei em 4 tecidos diferentes a meia-lua. E eu tenho ela aqui cortada em 4 cores diferentes de tecido, tá? Então fui lá no Canvas e encontrei o tamanho. Eu medi o tamanho mais ou menos pelo que estava aqui no quadro, que eu risquei aqui, e cortei no tamanho que deu aqui no quadro. E o passo seguinte foi tentar reproduzir esses galinhos aqui, tá? Eu até tentei encontrar algum arquivo pronto que me desse um galinho assim, mas aí nos arquivos prontos você encontra uns galhos assim de formas muito perfeitas, muito simétricos, e a ideia aqui é fazer uma coisa mais assimétrica, mais orgânica mesmo, como o próprio nome da arte diz. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse desenho mesmo, que não tem o mesmo tamanho do quadro, sem problemas, e com esse papel, o papel siliconado que vem atrás dos tecidos, eu tirei o molde desse galinho. Eu estou usando aqui uma caneta permanente e estou usando uma de ponta até larga demais, mas é a única que eu tenho. Se você tiver uma de ponta média, eu acho que você vai conseguir um efeito melhor ainda. E aí o que eu vou fazer? Eu vou roubar aqui, copiar os galinhos
da melhor forma possível, não precisa ser exatamente igual, mas lembrando que eu vou escanear esses galinhos e vou até cortar essas partes de dentro aqui, porque olha, eu tenho o galinho e uma cor por baixo dele, né? Então eu vou precisar tanto cortar o galinho contorno, como vou precisar do preenchimento dessas partes aqui. Então tô fazendo da melhor forma possível para eu ter o galinho e também a parte do preenchimento. Lembrando que esse traço não pode ser feito com uma caneta normal, com uma caneta Bic, porque na verdade eu quero que ele fique com duas linhas, né? Uma linha aqui do lado de fora do desenho e uma linha do lado de dentro, porque o objeto para mim é esse galinho, tá? Se eu fizer com uma caneta Bic, eu vou digitalizar uma linha só e não é isso que eu quero. Eu quero que fique com duas linhas, por isso eu preciso de um desenho mais largo. Então esse desenho aqui, depois eu levei para scan, digitalizei. Aí depois de digitalizado, eu ponho no tamanho que eu quero. Não importa que eu tenha copiado o desenho aqui num tamanho menor. Esse daqui tá mais ou menos com 6 centímetros e eu cortei com mais ou menos 12, 15 centímetros, quase que o dobro, ou até mais do que o dobro do que tá aqui no desenho. Aí é só você ampliar lá na máquina mesmo e colocar o tamanho que você quer. Outra forma que você teria para fazer isso é encontrar um desenho de boa qualidade, digitalizar no próprio Canvas, tá? E aí você pode pegar um PNG ou um JPG no Google e digitalizar no próprio Canvas, mas aí o desenho já precisa ter um pouquinho mais de qualidade, tá? Isso aqui é um print de tela, ele aparece aqui bem ruim, mas se você consegue na internet um desenho de boa resolução, você vai conseguir digitalizar no Canvas sem problema. Bom, agora eu tenho então todos os objetos aqui do meu desenho cortados, o galinho, e essas daqui são as partes internas do galinho, tá? Então, a próxima etapa é a gente fazer a colagem na tela. Vamos remover então o plástico. Bom, removido o plástico, a próxima etapa aqui a ser escalada é o fato da tela ter uma profundidade aqui, né? E na hora que a gente colocar o ferro aqui, vai ficar fofinho e vai ter dificuldade para colar. Por isso eu usei aqui embaixo a mini tábua Fast Pet. A minha, ela praticamente resolveu aqui o problema de altura e quase que igualou aqui, ficou muito parecido. Ficou aqui uma diferença que não vai prejudicar aqui no nosso trabalho, tá? Então, na montagem aqui, eu vou fazer a ordem das cores, ou como estava lá no desenho, ou agora como você achar mais conveniente. Uma coisa que eu aprendi aqui, enquanto estava desenvolvendo esse trabalho, é que ou você faz a justa posição, ou seja, recorta no desenho aqui, né, a parte que vai sobrepor, ou você faz a sobreposição. Eu preferi a sobreposição em todos os casos, eu acho que ela dá um pouco de textura no trabalho e isso fica bem legal. No entanto, a sobreposição tem um pequeno problema ou não problema se você assumir que está trabalhando com tecido. Quando você coloca um mais claro sobre um mais escuro, você tem aqui uma nova cor que surge, que é a cor da sobreposição. Por isso, na maioria das vezes, eu prefiro que o tecido escuro fique por cima e assim a gente elimina esse problema. Em alguns casos, fica até bonito, fica até interessante mostrar que está sobreposto mesmo. Então, eu vou tentar aqui mais ou menos imitar o que está lá no meu desenho, sem me preocupar em ser extremamente igual. Vou aproveitar mais as cores aqui, ó. Subir mais para ganhar mais espaço aqui nas cores. Só mais uma entortadinha aqui e eu acho que
é mais ou menos isso. Também estou preocupada aqui em distribuir as cores, tá? Como eu já havia dito, eu não sou artista plástica e nem é essa a minha pretensão. Minha pretensão é fazer uma coisa divertida, bonita, usando como referência arte que é de outras pessoas, tá? Então agora a gente vai fazer a colagem aqui. Eu tinha, antes de começar, bastante receio dessa colagem. Achava que ia ser mais complicado do que realmente eu me deparei aqui. Eu me deparei com uma situação até fácil, até confortável, uma vez que eu estou com a mini tábua aqui embaixo, tá? Tá sendo bem tranquilo fazer a colagem. Agora, lembrando que você está trabalhando numa tela branca, então se você quer proteger a tela, porque uma vez ou outra a gente acaba sujando aqui a base do ferro, então para proteger o branco da tela é legal você usar o papel protetor, porque aí você diminui a possibilidade de você levar alguma sujeirinha do ferro para a tela, tá? A colagem você vai fazer exatamente como você faz no tecido. Outra coisa importante para a gente comentar aqui, existem vários tipos de canvas. O que é o canvas? O canvas é um tecido de brim, um tecido grosso, mas que ele recebe um tratamento aqui para ele aceitar tinta. Na maioria das vezes a tinta é óleo com a qual se trabalha em quadros, né? Então é um tecido, é fácil de você ver aqui atrás, ó, que é um tecido de algodão, mas ele tem essa camada de tratamento. No caso dessa tela aqui, eu não tive nenhum tipo de problema com o calor sobre a camada de tratamento dessa tela. A minha dúvida é se todas as telas têm exatamente o mesmo trabalho, né? O mesmo produto fazendo essa proteção aqui, ou fazendo esse preparo aqui para se trabalhar com a tinta. Então, nessa tela que eu comprei aqui, foi uma tela que eu não escolhi a dedo, eu entrei na internet e comprei a primeira que encontrei, eu não tive nenhum tipo de problema. Então, antes de começar o seu trabalho, você pega um cantinho da tela, bota o ferro e experimenta para ver se a proteção aí, se o preparo dessa tela pode ter algum tipo de reação com o ferro. Eu não tive nenhum tipo de problema, tá? Então, voltando aqui a colagem, vamos fazer a colagem. Aqui, a minha mini tábua tá só até aqui, então eu vou descer um pouquinho o quadro para a mini tábua alcançar esse lugar aqui. Agora já alcançou. Olha, agora eu vou novamente mudar de posição aqui para que a mini tábua fique nessa área aqui. E novamente esse barulho que você está ouvindo aí de fundo é a chuva que voltou aqui com tudo. Mas agora a gente não vai mais interromper o vídeo não, vamos aqui encarar a chuva. Olha, aqui o resultado do meu corte ficou bem legal, eu gostei bastante. Ali copiando ele da nossa arte ali, ele tá mais vertical, então eu vou colocar mais vertical. E uma dificuldade que você tem, você vai enfrentar quando você trabalha com uma peça assim de corte muito detalhado, é esse, na hora de colocar no lugar, você arruma um lado, o outro levanta, tal, isso é bem natural. Uma coisa que ajuda bastante é você usar o papel, porque aí, olha, você vai arrumando embaixo do papel e, tá vendo, ó, ficou tudo no lugar muito rapidamente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma colagem bem rapidinha, só para ele ficar no lugar, porque eu ainda tenho que colocar por baixo a parte do preenchimento, que ela não é perfeitinha, ela é meio deslocada mesmo, como ela é na arte, tá? E eu vou ter agora um trabalhinho de encontrar cada pecinha e colocar no lugar.
posicionado, vou colocar novamente a folhinha aqui para a gente não ter nenhuma surpresa no branco da tela com relação às sujidades, né, as sujeirinhas, e vamos fazer a fixação, tá? A fixação aqui, para mim, aconteceu muito bem nos 20 segundos, assim como acontece em qualquer tecido. Mas, novamente, a gente vai sempre aí depender do tipo de tratamento que tem o canvas que você vai estar trabalhando, tá? Bom, eu não sei você, mas eu adorei, achei muito bonito, achei muito divertido, gostei de fazer os 3 quadros. Vou usar esses quadros na minha sala e fiz até uma almofada para combinar com eles e colocar no meu sofá. Para essa almofada eu usei o que eu tinha de sobra de material do quadro, as sobras mesmo. Então não me preocupei com as formas, fui usando as formas das sobras e até os galinhos que não haviam dado certo, que eu tinha cortado de cor que não gostei, de tamanho que não gostei, eu usei aqui para ficar essa composição que também gostei demais. Pois é, gente, é isso aí, simples e fácil, né? Como tudo com Fast Pet. Lembrando que isso é só uma brincadeira, tá? Ninguém aqui tá querendo dar aula de arte, porque não é o nosso caso. Espero que você faça também a sua decoração, os seus quadros com Fast Pet e queria que você mandasse pra gente. Eu sempre peço isso para vocês porque é muito importante pra gente conhecer o que vocês estão fazendo com o nosso trabalho aqui, tá? Compartilha e deixa comentário aí dizendo se você tem alguma ideia, o que mais que a gente pode fazer com arte orgânica além de quadros e almofadas, tá? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.